22 de agosto de 1978. Aeroporto de Tefé, Amazonas. 14h30. O cheiro de combustível de aviação misturava-se com o ar úmido da tarde amazônica quando Augusto Fernandes de Sá terminou de conferir a carga do seu Cessna 206. Aos 34 anos, ele conhecia cada parafuso daquela aeronave como conhecia as linhas da própria mão. Medicamentos para malária, sacos de farinha, algumas garrafas de soro e material escolar para a escola da comunidade São José do Jutaí. Era a carga que levaria naquela terça-feira. Augusto ajustou o chapéu de voo, um presente de formatura que ganhara da esposa Elvira 5 anos antes. O tecido já estava desbotado pelo sol amazônico, mas ele jamais voava sem ele. Era seu amuleto, dizia sempre com um sorriso. Naquele final de agosto, as chuvas tinham diminuído e as condições de voo estavam perfeitas. Visibilidade boa, vento calmo, apenas algumas nuvens esparsas no horizonte. "Pronto para mais uma, meu velho", murmurou para o avião, passando a mão pela fuselagem azul e branca. O Cessna tinha mais de 10 anos de serviço na Amazônia, mas Augusto o mantinha impecável. Cada revisão era feita com o cuidado de quem cuidava de um filho. O aeroporto de Tefé fervilhava com o movimento típico da tarde. Comerciantes carregavam mercadorias, outros pilotos preparavam suas aeronaves e o som dos motores misturava-se com as vozes dos trabalhadores. Augusto cumprimentou Benedito, o mecânico mais antigo do aeroporto. "Cuidado com as nuvens ali pro lado do Jutaí, seu Augusto. Tá formando uma pancada lá pras bandas da serra", avisou o homem, enxugando as mãos oleosas num pano sujo. "Tranquilo, Benedito. 2 anos voando essa rota. Conheço cada árvore do caminho", respondeu Augusto, conferindo uma última vez os instrumentos. Às 15h15, ele ligou o motor. O ronco familiar encheu seus ouvidos como uma música conhecida. Comunicou-se com a torre de controle, recebeu autorização para decolagem e, às 15h23, o Cessna deixou o solo de Tefé rumo ao noroeste, seguindo o curso serpenteante do rio Jutaí. Lá de cima, a floresta se estendia infinita em todas as direções. Augusto nunca se cansava daquela vista. O verde interminável, cortado pelas fitas marrons dos rios, pontilhado ocasionalmente por clareiras, onde comunidades ribeirinhas resistiam bravamente ao isolamento. Era para uma dessas comunidades que levava sua carga preciosa. O voo transcorria normalmente. Augusto mantinha contato regular com Tefé, informando sua posição e condições meteorológicas. Às 16h10, reportou estar sobrevoando a confluência do Jutaí com um afluente menor, exatamente conforme planejado. Sua voz soava tranquila pelo rádio. "Torre Tefé, aqui Papa Tango 447. Posição normal, tempo bom, previsão de chegada mantida às 16h50. Transmitiu, ajustando ligeiramente o curso. Foram suas últimas palavras. Às 16h47, quando deveria fazer o próximo contato, apenas o silêncio respondeu aos chamados da torre de controle. O operador repetiu o chamado várias vezes, aumentando gradualmente o tom de preocupação na voz. Outros pilotos na região foram acionados para tentar estabelecer comunicação, mas o Papa Tango 447 havia simplesmente desaparecido do ar. Na comunidade de São José do Jutaí, os moradores aguardavam ansiosos. As crianças já estavam reunidas próximas à pequena pista de pouso improvisada, ansiosas pelos materiais escolares que chegariam. Dona Maria, a professora, olhava constantemente para o céu, procurando o pontinho familiar do avião do seu Augusto. Mas o céu permaneceu vazio, e o silêncio da floresta engoliu qualquer vestígio do Cessna azul e branco que carregava esperanças e remédios para quem mais precisava. 23 de agosto de 1978, Base Aérea de Manaus, 06 Messezer. A notícia do desaparecimento se espalhou como fogo na mata seca. Elvira Sá recebeu a ligação às 19h30 da noite anterior, quando o sol já havia se posto, e a esperança de um atraso simples havia se transformado em desespero. Sua voz tremeu ao telefone quando o comandante da base explicou que todas as tentativas de contato haviam falhado. "Meu marido conhece essa região como ninguém", repetia ela, as mãos trêmulas segurando o fone. "Ele sempre volta. Sempre." Ao amanhecer, 3 aeronaves da Força Aérea Brasileira decolaram de Manaus em missão de busca e salvamento.
O capitão Roberto Mendes, um piloto experiente com 15 anos de Amazônia nas costas, liderava a operação. Ele sabia que nas primeiras 48 horas as chances de encontrar sobreviventes eram maiores, mas também conhecia os desafios que a floresta impunha. A mata não perdoa, murmurou para o copiloto enquanto sobrevoavam a rota conhecida do Papa Tango 447. Mas também não esconde para sempre. Durante 10 dias consecutivos, as buscas varreram milhares de quilômetros quadrados de floresta. Helicópteros voaram baixo entre as copas das árvores, procurando qualquer sinal de destroços ou clareiras abertas por uma queda. Equipes terrestres adentraram a mata, seguindo trilhas de caçadores e pescadores, orientadas por coordenadas aproximadas da última posição conhecida. Os ribeirinhos da região se juntaram espontaneamente às buscas. João Pereira, um pescador que conhecia cada curva do Jutaí, guiou uma das equipes por 3 dias seguidos. Seu Augusto já me ajudou quando meu filho ficou doente. Agora é minha vez, dizia, remando incansavelmente pela manhã de neblina. Pistas falsas apareciam constantemente. Um reflexo metálico entre as árvores revelava-se ser apenas um galho caído. Fumaça, avistada à distância, era apenas uma queimada controlada de roçado. Cada esperança rapidamente se transformava em frustração. Dona Elvira permanecia em Tefé durante as buscas, hospedada na casa de Benedito, o mecânico. Ela se recusava a voltar para Manaus. Enquanto não acharem meu Augusto, eu fico aqui, declarava, os olhos inchados de tanto chorar. Durante o dia, ficava no aeroporto, acompanhando pelo rádio cada comunicação das equipes de busca. À noite, caminhava pela orla do lago, como se pudesse ver o marido retornando pela água. As comunidades ribeirinhas também viviam em suspense. Em São José do Jutaí, as crianças continuavam se reunindo na pequena pista toda a tarde, olhando o céu em busca do avião que não chegara. Dona Maria tentava manter as aulas normalmente, mas a ausência dos materiais escolares que Augusto trazia era um lembrete constante da tragédia. Ele sempre cumpria o prometido, contava Raimundo, o líder da comunidade. Se falasse que ia chegar terça-feira às 5 da tarde, podia acertar o relógio. Por isso todo mundo sabia que alguma coisa muito grave tinha acontecido. No 10º dia de buscas, uma tempestade tropical severa forçou a suspensão temporária das operações. Quando o tempo melhorou, as prioridades da Força Aérea já haviam mudado para outras emergências. Oficialmente, as buscas foram reduzidas a voos ocasionais de reconhecimento. O capitão Mendes fez o último sobrevoo da área em setembro, um mês após o desaparecimento. Olhando pela janela da aeronave, viu apenas o verde infinito que havia engolido tantos homens e máquinas ao longo dos anos. Em seu relatório final, escreveu: apesar dos esforços empregados, nenhum vestígio da aeronave PPTGU ou de seu piloto foi localizado. Presume-se acidente fatal em área de selva densa. Elvira retornou a Manaus no final de setembro, mas manteve o mesmo número de telefone por anos. Caso ele consiga ligar, explicava aos amigos que não compreendiam sua teimosia. A casa na Cidade Nova permaneceu como Augusto havia deixado. Seus mapas de voo na mesa, o uniforme limpo no guarda-roupa, a xícara de café ainda no escorredor da pia. Os anos passaram devagar. A história de Augusto gradualmente se transformou em lenda local. Pescadores começaram a relatar luzes azuis estranhas sobre o rio nas noites de tempestade, sempre na região onde o piloto havia desaparecido. Alguns afirmavam ouvir, em madrugadas muito silenciosas, o som distante de um motor de avião ecoando entre as árvores. A mata tem memória, dizia seu Benedito para quem quisesse ouvir. Ela guarda os sons, os cheiros, as pessoas. Um dia ela devolve tudo. Em 1985, 7 anos após o desaparecimento, um garimpeiro encontrou pedaços de metal perto do rio Solimões e chegou a acreditar que fossem destroços do avião. A aeronáutica enviou uma equipe para investigar, mas os fragmentos pertenciam a uma antiga dragagem abandonada décadas antes. Elvira nunca se casou novamente. Continuou trabalhando como professora em Manaus, sempre usando a aliança de casamento e mantendo uma foto de Augusto na mesa da sala. Quando perguntavam sobre ele, respondia simplesmente: meu marido está viajando. A comunidade de São José do Jutaí
Eventualmente conseguiu outros meios de receber suprimentos, mas nunca esqueceu do piloto que dedicara anos de sua vida para mantê-los conectados ao mundo. Uma pequena placa na escola local trazia os dizeres: em memória do capitão Augusto Fernandes de Sá, que voava para nos trazer esperança. O tempo fez seu trabalho silencioso. Novos pilotos chegaram à região. Novos acidentes aconteceram. Outras tragédias ocuparam as conversas. Mas em Tefé, nas noites muito calmas, quando o vento parava completamente, alguns moradores mais antigos juravam ainda ouvir, vindo da direção do Jutaí, o eco distante de um motor Lycoming que se recusava a se calar. 12 de setembro de 2019, Serra do Ipixuna, Amazonas, 09-15, 41 anos depois do desaparecimento, Adoqueuaratrá. Carla Nascimento ajustou o GPS e conferiu mais uma vez as coordenadas. Como bióloga especializada em ecossistemas amazônicos, ela liderava uma expedição para catalogar espécies de orquídeas em uma região pouco explorada da Serra do Ipixuna, a cerca de 200 quilômetros de onde Augusto havia desaparecido. O helicóptero da equipe científica cortava o ar matinal, sobrevoando uma área de floresta que mapas antigos marcavam como região inexplorada do alto, a mata parecia uma superfície verde uniforme, quebrada apenas por ocasionais clareiras naturais e o brilho prateado de igarapés serpenteando entre as árvores. Tem algo diferente ali embaixo, comentou o piloto Marcos Oliveira, apontando para uma depressão na copa das árvores. Veja só, doutora, aquela formação não é natural. Carla pressionou o rosto contra a janela do helicóptero. No meio da mata fechada, havia uma área onde as árvores cresciam de forma estranha, formando quase um círculo. Entre as copas, algo metálico refletia ocasionalmente a luz do sol, um brilho que não deveria existir ali. Pode descer para dar uma olhada melhor? Pediu ela, a curiosidade científica aguçada. Marcos fez o helicóptero descer em espirais lentas. Conforme se aproximavam, a anomalia ficava mais clara. Havia definitivamente algo artificial ali embaixo, quase completamente engolido pela vegetação, mas ainda visível para quem soubesse onde procurar. Ali, viu? Exclamou Daniel, o fotógrafo da expedição, apontando uma câmera para baixo. Tem algo azul entre as árvores, e aquilo ali parece uma asa. O coração de Carla disparou. Como qualquer pessoa que crescera na Amazônia, ela conhecia as histórias de aviões perdidos na mata. Mas encontrar um deles, especialmente em tal estado de preservação, era algo extraordinário. Marcos, tem como encontrar um lugar para pousar por aqui? Vou procurar uma clareira, mas se for o que estou pensando, é melhor chamar as autoridades primeiro. 20 minutos depois, eles encontraram uma pequena clareira natural a cerca de 500 metros do local da descoberta. A caminhada até lá seria difícil, mas factível. Antes de descer, Carla ligou o rádio satélite e contatou a base da Universidade Federal do Amazonas em Manaus. Base. Aqui é Carla Nascimento. Coordenadas: 05 de GRU 422S, 64 de GRU 18W. Possivelmente encontramos uma aeronave acidentada, muito antiga. Pelo que conseguimos ver, vamos investigar e reportar. A caminhada pela mata foi árdua. A equipe abriu caminho com facões, seguindo a direção do GPS, desviando de troncos caídos e atravessando pequenos igarapés. O ar estava pesado, úmido, cheio do cheiro característico da floresta amazônica, terra molhada, folhas em decomposição e algo mais que não conseguiam identificar. Quando finalmente chegaram ao local, o espetáculo os deixou sem palavras. Ali, numa pequena depressão natural do terreno, estava um avião. Mas não eram apenas destroços espalhados pela mata, como seria de se esperar após 4 décadas. A aeronave estava quase intacta, como se tivesse pousado suavemente e depois sido delicadamente abraçada pela floresta. Raízes grossas como braços humanos envolviam as asas. Cipós pendiam do motor como cabelos verdes. Musgos e bromélias cobriam a fuselagem, transformando o metal azul e branco numa explosão de tons de verde. Árvores jovens haviam crescido através das janelas quebradas, e suas copas se misturavam com galhos que atravessavam a hélice parada. Meu Deus, sussurrou Carla. É como se a mata tivesse decidido adotar esse avião.
Daniel começou a fotografar tudo, fascinado pela simbiose entre máquina e natureza. Nunca vi nada assim. É quase artístico. Marcos, que tinha experiência com acidentes aéreos, caminhou ao redor da aeronave com cuidado. Olhem o número de registro, disse, limpando gentilmente os musgos da fuselagem. PP. Conseguem ver? PPTGU. Carla anotou o número e pegou novamente o rádio satélite. Quando a ligação se conectou com Manaus, sua voz tremia ligeiramente. Base, confirmado. Temos aqui uma aeronave, registro Papa Papa Tango Golf Uniforme, Cessna, aparentemente dos anos 70. Intacta, mas completamente tomada pela vegetação. A resposta veio imediata. Carla, esse registro pertence a uma aeronave desaparecida em 1978. Piloto Augusto Fernandes de Sá. Mantenham distância e aguardem equipe da Polícia Civil e Aeronáutica. A equipe montou acampamento a uma distância respeitosa da aeronave, mas a curiosidade era irresistível. Durante a tarde, observaram cada detalhe visível do avião. A cabine estava parcialmente visível através dos galhos que cresciam pelas janelas. Plantas haviam brotado do painel de instrumentos, mas alguns mostradores ainda eram legíveis. Como ele se manteve tão preservado? Perguntou Daniel, ajustando uma lente teleobjetiva. A umidade constante e a proteção das árvores criaram um microclima, explicou Carla. É quase como se a floresta tivesse mumificado o avião. À noite, acampados próximos ao local, ouviram sons estranhos vindos da direção da aeronave. Não eram sons naturais da mata, eram estalos metálicos ocasionais, como se a estrutura do avião ainda estivesse se ajustando depois de tanto tempo. Vocês estão ouvindo isso? Sussurrou Marcos. É normal, tranquilizou Carla, embora ela mesma sentisse um arrepio. Mudanças de temperatura fazem o metal se contrair e expandir. Mas no fundo da noite, quando o silêncio da floresta era quebrado apenas pelos sons de animais noturnos, todos tiveram a estranha sensação de que o avião estava apenas descansando, esperando pacientemente por alguém que viesse buscá-lo. Na manhã seguinte, helicópteros da Polícia Civil e da Aeronáutica chegaram trazendo peritos e equipamentos especializados. A notícia do achado já havia vazado para a imprensa, e repórteres se preparavam para cobrir uma das descobertas mais intrigantes da aviação amazônica em décadas. Mas antes que qualquer autoridade tocasse na aeronave, Carla fez questão de documentar cientificamente aquele fenômeno único, um encontro extraordinário entre tecnologia e natureza, preservado pelo tempo numa cápsula verde no coração da Amazônia. O Cessna PPTGU havia finalmente sido encontrado, após 41 anos de silêncio, e trazia consigo mistérios que nenhuma equipe de investigação havia imaginado enfrentar. 14 de setembro de 2019, Serra do Ipixuna, 08h30. O perito criminal João Batista Silva havia visto muitos acidentes aéreos em seus 20 anos de carreira, mas nunca algo como aquilo. Enquanto sua equipe cuidadosamente removia cipós e galhos da aeronave, ele não conseguia parar de se maravilhar com o estado de conservação do Cessna. É um verdadeiro milagre da preservação, comentou para o delegado responsável pela investigação. Normalmente, depois de 4 décadas na mata, sobram apenas pedaços de metal corroído. A abertura da cabine do piloto foi um momento de tensão. A equipe trabalhou meticulosamente, documentando cada detalhe antes de tocar em qualquer coisa. Quando finalmente conseguiram afastar os galhos que bloqueavam a porta, uma corrente de ar carregou para fora um cheiro peculiar, não de decomposição, mas de mofo antigo e metal preservado. O que encontraram dentro desafiou todas as expectativas. O assento do piloto estava vazio, mas perfeitamente preservado sob uma camada fina de musgo que crescera como um lençol natural. Os instrumentos, embora cobertos de verde, estavam intactos. E ali, sobre o assento do copiloto, como se tivesse sido cuidadosamente colocado, estava o chapéu de voo de Augusto, limpo, seco, sem uma única marca de deterioração. Como isso é possível? Murmurou o delegado, observando João Batista fotografar cada centímetro da cabine. Mas a descoberta mais intrigante estava no pulso do piloto, que não estava ali. O relógio de Augusto havia caído no assoalho da aeronave,
e permanecera funcionando por tempo suficiente para marcar exatamente 16h48 antes de finalmente parar, 1 minuto após a última transmissão registrada em 1978. Vejam isso, disse João Batista, iluminando o mostruário com uma lanterna. Cânion ponteiro está parado em 16h48. Se ele caiu aqui nesse horário, significa que o piloto sobreviveu ao pouso. Os documentos de voo estavam na pasta ao lado do assento, protegidos por uma capa de couro que havia resistido surpreendentemente bem à umidade. O plano de voo estava preenchido com a letra caprichada de Augusto: destino São José do Jutaí, carga medicamentos e material escolar. Horário previsto de chegada, 16h50. Mas foi na mochila de emergência que encontraram a pista mais significativa. Dentro da mochila, junto com o kit de primeiros socorros e sinalizadores de emergência, havia um caderno de anotações. As páginas estavam amareladas, mas legíveis, e nas últimas páginas escritas, a letra já trêmula de Augusto contava uma história que ninguém havia imaginado. 17 de agosto, 5º dia após o pouso. Avião intacto, mas rádio danificado na aterrissagem. Tentei caminhar até o rio, mas me perdi. Voltei para o avião. Perna direita machucada, mas não quebrada. 20 de agosto. Encontrei uma nascente próxima. Água limpa. Tenho mantimentos para mais alguns dias. Construí abrigo com lona e galhos. Avião fica como ponto de referência. 25 de agosto. Achei rastros de pessoas. Trilha antiga, mas usada. Vou seguir amanhã cedo. Deixo este caderno no avião caso alguém me encontre primeiro. A última entrada estava datada de 26 de agosto de 1978, 8 dias após o desaparecimento. Augusto havia sobrevivido ao pouso forçado e tentado encontrar ajuda caminhando pela mata. Ele estava vivo, disse o delegado, relendo as anotações. Sobreviveu pelo menos 8 dias e saiu procurando socorro. A equipe expandiu as buscas numa área de 5 quilômetros ao redor da aeronave. Com detectores de metal e equipes especializadas, procuraram qualquer vestígio do piloto. No terceiro dia de buscas, encontraram, a 2,3 quilômetros do avião, seguindo uma antiga trilha de caçadores que levava em direção ao rio, os cães farejadores sinalizaram uma descoberta. Sob uma árvore de castanha centenária, parcialmente enterrados pelas folhas de 4 décadas, estavam os restos mortais de Augusto Fernandes de Sá. Ele havia construído um pequeno abrigo com galhos e folhas de palmeira, claramente visível mesmo depois de tanto tempo. Ao lado do corpo, uma garrafa plástica ainda continha alguns centímetros de água da chuva. E numa árvore próxima, entalhadas com canivete, estavam suas últimas palavras: Elvira, eu tentei voltar. O laudo do Instituto Médico Legal concluiu que Augusto havia morrido de desidratação e exaustão, provavelmente entre 10 e 15 dias após o acidente. Havia tentado retornar ao avião pelo menos uma vez. Pegadas antigas ainda eram visíveis no solo argiloso próximo a um igarapé, mas a mata havia confundido seu senso de direção. Ele lutou bravamente, comentou o perito. Sobreviveu quase 2 semanas numa das regiões mais inóspitas do planeta, ferido e sozinho. A notícia da descoberta chegou a Manaus no mesmo dia. Elvira, e agora com 78 anos, recebeu a ligação da Polícia Civil numa terça-feira de setembro, exatamente 41 anos e 1 mês após ter perdido o marido. Quando recebeu o chapéu de voo de Augusto, o único objeto pessoal que havia resistido intacto ao tempo, ela o segurou contra o peito e chorou silenciosamente. Depois, olhando para o delegado que lhe trouxera a notícia, disse apenas: ele sempre dizia que a mata era viva. Acho que agora ela o guarda. O funeral de Augusto Fernandes de Sá aconteceu em Manaus numa tarde de outubro, 41 anos após sua morte. Centenas de pessoas compareceram, antigos colegas pilotos, moradores das comunidades que ele havia servido e desconhecidos que se emocionaram com sua história. Dona Maria, a professora de São José do Jutaí, já idosa, veio especialmente para a cerimônia. Seu Augusto cumpriu a palavra até o fim, disse ela durante o velório. Prometeu levar os materiais para as crianças e morreu tentando cumprir. O avião foi removido da mata e levado ao Museu Aeroespacial Brasileiro, onde se tornou uma das peças mais visitadas. Uma placa na exposição conta a história completa.
A dedicação de um piloto às comunidades ribeirinhas, sua luta pela sobrevivência e o poder da floresta amazônica de preservar memórias. Mas alguns mistérios permaneceram sem explicação. Os especialistas nunca conseguiram entender completamente como a aeronave havia se mantido em tal estado de conservação. A umidade da região deveria ter corroído o metal em poucos anos, não em décadas, e botanistas ficaram intrigados com o padrão de crescimento da vegetação ao redor do avião. As árvores pareciam ter crescido de forma deliberadamente protetiva, como se a floresta tivesse conscientemente decidido preservar aquela máquina e sua história. Moradores da região continuam relatando fenômenos estranhos. Pescadores afirmam que, em certas noites calmas, quando navegam pelo rio Jutaí, ainda conseguem ouvir um som distante de motor de avião ecoando entre as árvores, e alguns dizem que, exatamente às 16h48 de certas tardes, uma brisa diferente percorre a mata na direção da antiga trilha que Augusto havia tentado seguir. Elvira mudou-se para um apartamento menor e doou a casa onde vivera com o marido para uma organização que treina pilotos para voos humanitários na Amazônia. Na sala do novo lar, uma única foto ocupa lugar de destaque. Augusto ao lado de seu Cessna, sorrindo sob o chapéu de voo que ela agora guarda numa gaveta especial. 41 anos. Ela disse numa entrevista recente. 41 anos esperando ele voltar para casa. E ele voltou. Do jeito dele. Até hoje, quando sobrevoa aquela região da Serra do Ipixuna, pilotos experientes dizem sentir uma presença especial no ar. Não algo assombrado ou aterrorizante, mas uma sensação de companhia, como se um colega de profissão ainda estivesse por ali, cuidando de quem atravessa os céus da Amazônia. A mata, como dizia seu Benedito há tantos anos, realmente tem memória, e às vezes, quando quer, ela devolve suas histórias para que o mundo não as esqueça.